Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar hoje a nossa quarta videoaula, tá bom? Começando a unidade 2 do livro de vocês, falando sobre gráficos, tá? É uma matéria bem simples que vocês estão vendo desde o sexto ano, né? Então, vai ser bem facinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Os gráficos são utilizados para mostrar informações visualmente, pois facilitam a leitura de dados. Atualmente, os gráficos aparecem em diversos meios de comunicação, jornais, TVs, revistas e internet. Não só os gráficos, mas como as tabelas também, né, são uma maneira de demonstrar as informações de uma maneira mais fácil, né, visualmente melhor, a gente consegue identificar muito mais fácil do que se fosse sem a utilização desses recursos, né. Dependendo da espécie de informação, há um tipo de gráfico mais adequado para mostrar os dados com mais clareza. Então, existem diversos tipos de gráficos e eles servem para diferentes tipos de coisa. Dependendo da informação que eu tenho, eu utilizo um gráfico diferente. Vamos acompanhar? Esses primeiros exemplos que eu coloquei aí são todos gráficos de barras ou de colunas, tá? Tanto eu tenho, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho um gráfico de barras verticais ou de colunas. Aqui eu tenho também um gráfico de barras, mas aqui na horizontal, tá bom? E aqui eu tenho um gráfico de barras de barra dupla, tá bom? E para que a gente usa o gráfico de barras? Quando eu quero, por exemplo, fazer uma comparação. Prestem atenção nesse primeiro exemplo aqui, ó. Provável que esse gráfico demonstre a quantidade de alunos, vamos colocar assim, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, ou mesmo um gráfico esse gráfico pode ser sobre a escolaridade de um determinado grupo de pessoas. Então, quantas pessoas têm o fundamental, quantas pessoas têm o médio, quantas pessoas têm o ensino superior. E por ele eu consigo fazer uma comparação. No caso desse gráfico, ou seja, sobre um grupo de pessoas e qual é a escolaridade desse grupo. Então eu sei que a maior parte desse grupo possui o ensino médio completo, certo? Muito bem. Então, o gráfico de barra serve para isso, para eu conseguir comparar as quantidades. O próximo exemplo que eu coloquei aqui foi um exemplo de gráfico de linhas, tá? Esse gráfico de linhas, ele principalmente, até que eu coloquei com uma tabelinha junto, por exemplo, essa tabela é sobre receitas e despesas, seria os gastos, né, que uma empresa provavelmente tem. E o que acontece? Aqui, por exemplo, eu consigo ver, ó, né, vamos colocar aqui, ó, as despesas. Ó, as despesas, elas variam, né? Então, quando eu tenho informações que elas são variáveis e eu quero verificar como elas se comportam em determinado período, eu utilizo o gráfico de linhas, né? Geralmente para verificar o crescimento ou o declínio, aumento ou declínio de alguma determinada situação. Aqui no caso, uma situação financeira. Mas, por exemplo, poderia ser um exemplo bem atual sobre o gráfico de linhas, e vocês devem ter visto bastante, na situação nossa do coronavírus, né? Se vocês verem o gráfico de linhas, ele está acompanhando o número de casos, o crescimento dos casos, né? A gente busca o quê? Que esse gráfico, a linha comece a cair, porque significa que a gente tem uma redução do número de casos. Então, um gráfico de linha serve para isso, para a gente ver o aumento e o declínio de determinada situação. Aqui nós temos um gráfico de setores, ou também como muita gente chama, gráfico de pizza, né? O gráfico de setores ou gráfico de pizza também quando a gente quer também fazer uma comparação, só que de uma maneira um pouco diferente do gráfico de barras. É bastante utilizado em eleições, né? O gráfico como eu posso dizer, esse gráfico de setores, mas também, por exemplo, quando eu quero determinar alguma coisa, separar por regiões, a gente também utiliza o gráfico de setores, tá bom? O gráfico de setores usa bastante a porcentagem, tá bom? E a gente também tem o pictograma, que é esse gráfico aqui. O pictograma, ele é um gráfico que utiliza desenho para ficar, assim, mais atrativo a informação. Por exemplo, aqui o gasto do mês. A prestação do carro. Então, ele usou os carrinhos para exemplificar a barra que representaria quanto ele paga carro.
Cartão de crédito, ele usou o cartão de crédito para formar a barrinha do quanto ele gasta com o cartão de crédito e assim sucessivamente. Então é um gráfico só para chamar um pouco mais de atenção, mas ele tem aspectos bem parecidos com o gráfico de barras, tá bom? Gente, agora a gente vai ver um exemplo de como a gente vai construir um gráfico de setores. Tem que prestar bastante atenção. Para construir um gráfico de setores, a gente vai utilizar alguns conhecimentos de ângulos, então vai precisar de transferidor, porcentagem, tá bom? E regra de 3. Combinado? Então vamos lá o exemplo? Bom, então agora a gente vai fazer um gráfico de setores, tá? Gráfico de setores, como eu já expliquei, também conhecido como gráfico de pizza. Para a gente começar a fazer esse gráfico, a gente primeiro precisa transformar as informações que a gente tem em porcentagem. Então, aqui é como se fosse uma tabelinha informando a quantidade de votos que cada candidato recebeu, tá? Então, o candidato A recebeu 50 votos, o A 50 votos, o B 50 votos também, e o candidato C recebeu 100 votos. Então, primeiro a gente vai transformar essas informações em porcentagem. Vocês podem utilizar a regra de 3 ou fazer da maneira como eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Primeiro eu preciso saber o total de votos. Então, vamos somar aqui o total. 50 mais 50, 100. 100 mais 100, 200. Então, o total de votos foi 200. Então, vamos anotar aqui, ó, que o total foi 200. Agora, a partir daí, eu posso ir fazendo a minha continha, transformando em porcentagem. Como que eu transformo em porcentagem? Então, vamos transformar do candidato A. Então, eu vou fazer o pedacinho dele, que é 50, sobre o total. Vou montar uma fração, 200. E vou dividir o de cima pelo de baixo. Então, 50 dividido por 200. 50 é menor. Presta um zero, zero é a vírgula. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 5, 1. 1 é menor. Presta um zero. 10 dividido por 2, 5. Então, deu 0,25. 0,25, para eu transformar em porcentagem, esse é eu multiplicar por 100, que vai dar 25%. Tá? Então, para transformar qualquer valor em porcentagem, é só fazer uma fração, né? No caso, a gente já aprendeu isso desde o 6º ano, só para relembrar. Então, o que a gente fez? Transformou o número em fração, né? Achou a porcentagem que representa esse número, dividindo o valor pelo total. Então, deu 25%. Então, o candidato A representa 25%. O candidato B também representa 25%, já que é o mesmo valor. E o candidato C fica fácil, porque 25 com 25, né, 50, o total é 100%, então tá faltando 50. Então, 50%. Tá bom? Mas, e agora para construir o gráfico de setores? Gente, o gráfico de setores, ele é um círculo, né? Muito bem. Então, cada um desses representa uma parte do círculo. Então, e o círculo, a gente sabe, toda circunferência, a gente vai utilizar os graus, os ângulos, né? Uma circunferência completa é 360, então a gente vai ter que achar as partezinhas. Então, eu vou achar as porcentagens da minha circunferência. Pode usar a regra de 3 ou... Então, a gente vai fazer por regra de 3 ou... da maneira como eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Então, como eu falei, a circunferência completa é 360, porém os pedacinhos são uma porcentagem dos 360. Então, é isso que a gente vai calcular. Então, por exemplo, eu vou achar na circunferência quanto vai ser o pedaço do candidato A, que no caso é 25%, é 25% da circunferência. Como a circunferência é 360, então eu vou calcular quanto é 25% de 360. É só a gente relembrar. 360 vezes 25% é esse decimal que a gente encontrou aqui, 0,25. Agora é só fazer a multiplicação. 360 vezes 0,25, que vai dar 90 graus. Então, eu já descobri que o candidato A, na circunferência, vai ser 90 graus. O candidato B, como é a mesma coisa, 90 graus também. E se eu fizer do candidato C, vai ter um total de 180 graus.
Gente, para desenhar a circunferência, vamos relembrar. Eu vou fazer só um esboço aqui, vocês vão treinar certinho. Tem que ter o compasso e o transferidor, certo? Desenhar a circunferência, né? A circunferência, como eu falei, a minha não tá certa, que é só um esboço. Com o compasso e com o transferidor, desenhar os ângulos aqui dentro, tá? O gráfico de vocês vai ficar dessa maneira, tá? Aqui o candidato A, que é 90, o candidato B também é 90 graus, e aqui o candidato C, que é 180 graus. Então, eu quero que vocês façam em casa para treinar. Vocês já sabem, na verdade, né? Utilizar o compasso transferidor, eu quero que vocês façam para treinar. Tem que ficar um gráfico parecido com esse aqui, Vamos tá lá, o bom? exemplo? Bom, gente, é isso, tá? Hoje é só. Agora vocês vão praticar, entrar no Google Sala de Aula, resolver os exercícios que eu deixei lá para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô à disposição para ajudar vocês. Lembrando para vocês respeitarem o horário das 7 ao meio-dia e 20, combinado? Até a próxima, fiquem com Deus.